A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblicos. Irmão, passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se, ativar as notificações para os irmãos receber o nosso vídeo de primeira mão. Irmãos, o nosso assunto hoje é o culto online no Brás, hoje de manhã. O irmão Salvador Bueno atendeu o culto no Brás de manhã. Leu uma palavra e aí ele entrou no assunto do tesouro escondido, a parábola que o Senhor fez no reino do céu, do tesouro escondido e das pérolas. Eu vou ler aqui para os irmãos, aqui, diz assim, Mateus 13, 44, 47, e diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Então, irmãos, o irmão Salvador Bueno falou que, explicando esse tesouro que é a graça, e falou que nós temos que pagar o preço por causa da graça, porque está escrito, que o homem escondeu o tesouro e vendeu tudo que tem para adquirir aquele tesouro. Entendeu? Então ele passou para a Irmandade que nós temos que pagar um preço por causa desse tesouro. Então, irmão, uma doutrina, para nós construir uma doutrina, irmãos, nós temos que construir ela em cima de vários textos. E aí o que o irmão Salvador falou contradiz o que o apóstolo Paulo falou em Romanos 2, 8, 9 e 10. Aí ele colocou um mérito humano, querendo dizer, se eu tenho que pagar o preço, aí já não é mais o mérito de Cristo, já é o mérito humano. E como é que fica o sacrifício de Cristo, irmão? Como que nós vamos comprar uma coisa, pagar por uma coisa sem preço? Por quê? Porque a dívida do homem diante de Deus foi impagável. Por isso que Cristo morreu para pagar a nossa dívida, Ele pegou a nossa conta e creditou na conta dele. Ele bebeu o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Agora, qual é a explicação desse texto? Vender o que tem. Vender ali, irmãos, não é pagar o preço, é abrir mão. O tesouro é a salvação eterna, é a graça
de Deus. O tesouro estava escondido. Porque ele estava escondido. Foi Cristo que revelou ele para nós. Então, abrir mão de quê? Da natureza caída. Renunciar. Para quê? Para, através de Cristo, nós ter acesso nesse tesouro. Agora, se nós temos que pagar o preço por causa da graça, então já não é graça, irmão. O que é graça? Graça é o favor imerecido de Deus. O que é o favor merecido? É um favor que nós recebemos, que nós não tinha merecimento. Agora, o que o irmão Salvador Bueno transmitiu para a Irmandade, hoje, no Brás, é que nós temos que pagar o preço por causa desse tesouro. Irmãos, se for para nós pagar o preço pelo tesouro, que é a graça, que é a salvação, irmão, nós jamais passaremos no crivo de Deus, irmão. Porque diz a palavra que todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A natureza do homem estava corrompido. O pecado de Adão, a depravação total, caiu sobre o homem. E diz a palavra lá em Efésios capítulo 2, o verso 2, e todos os homens estão mortos em delito e pecado, salvos gratuitamente pela sua graça. A salvação é por meio da fé, não vem de vós, não é salvo pelas obras, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Fomos feituras suas, criado em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Irmãos, nós somos salvos, não pelas coisas que fazemos, mas por aquilo que Cristo fez na cruz. Foi Ele que pagou a nossa dívida. Então, não existe mais pagar preço por causa da salvação. Porque se pagamos o preço, aí já não é graça, irmão. Aí já não é graça. Aí já não é o mérito de Cristo. Aí é o mérito humano. Como está lá em Isaías, capítulo 64, verso 6, que as melhores obras dos homens são consideradas diante de Deus como trapo de imundícia. Nós não temos nenhum mérito, nenhum merecimento. Então, irmãos, o que ele pregou no Brás hoje contradizeu o que o apóstolo Paulo falou na Epístola aos Efésios, capítulo 2, do verso 8 a 10. Porque lá fala da salvação pela graça. Como que nós vamos comprar uma coisa, sendo que a nossa dívida era impagável, irmão. Era impagável. Por isso que Cristo, Jesus, ele veio para salvar.
irmão, o culpado no contexto da humanidade, irmão, quem é justificado, quem é o inocente. Mas no contexto da graça, quem foi justificado foi o culpado. Porque Deus enviou Cristo para ser a propiciação pelo nosso pecado. Então, ele pegou a nossa dívida, que era impagável, e creditou ela na sua conta. Entendeu, irmãos? E aí pagou a nossa dívida. Mas ainda nós não era justo. A nossa dívida foi paga diante do tribunal judicial de Deus. E o que Cristo fez? Cristo pegou a sua justiça e aplicou na nossa vida. Agora, quando Deus olha para nós, Ele nos vê como justo. Por quê? Porque Ele vê em nós a justiça de Cristo. Antes desta grande obra acontecer, nós éramos um réu diante de um juiz. Agora somos um filho diante de um pai. Então, que o irmão Salvador pregou hoje no Brás, que nós temos que pagar o preço por causa desse tesouro, irmão, ele contradizeu o que Paulo disse em Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10, que fala da justificação pela fé, a graça. Aí, se nós temos que pagar a salvação, aí já não é graça, irmão. Ele já está colocando uma salvação pela obra. E Paulo falou em Gálatas que pela obra ninguém será justo diante de Deus. Entendeu, irmão? Eu estou falando aqui esta parte. E outra coisa, irmão. Tem irmãos que vêm no comentário do meu vídeo, né? Querer me criticar sem nenhuma base bíblica. São crentes alienados, que eles não têm nenhuma base bíblica para defender aquilo que eles creem. Agora, de agora em diante, quem vier nos meus comentários para me criticar e que não mostrar uma base bíblica, eu vou eliminar eles do meu comentário e vou proibir eles de entrar no meu vídeo. Por quê? Irmãos, os textos que eu coloco aqui, refutando o que os anciãos prega, que contradiz a Escritura, eu apresento o texto. E aqueles que vêm aqui e que não apresentar uma base bíblica, que venham me criticar, porque eu não sei o que esses irmãos ficam dentro da igreja, irmão. Eles vêm aqui no meu comentário, sabe, sem nenhuma educação, sem nenhuma formação espiritual, né, falando mentira, o que não é verdade, contra a minha pessoa. Então agora os que vier, que não trouxer uma base bíblica, eu vou eliminar dos meus comentários. Então, irmão, só entrei aqui porque assisti o culto hoje e vi uma coisa extremamente contradizendo. Ele pregou que nós temos que pagar o preço por causa do tesouro do reino do céu, que é a salvação. E é irmãos, é um absurdo. Porque o argumento dele, irmão, contradizeu a graça,
que Paulo defendeu, que Tiago defendeu, que Pedro defendeu, que Judas, o apóstolo, defendeu. Entendeu? Então um argumento que não se harmoniza com a obra da salvação, irmão. Pelo mérito humano, ninguém herdará a vida eterna. Foi por isso que Deus viu que o homem não tinha mérito. Deus enviou Cristo e trouxe a graça que é o favor imerecido. Irmãos, o nosso ensino bíblico será no dia 5 de novembro. Já temos bastante irmãos lá também, irmãos diáconos, cooperadores de jovens que vão participar, né? Tão com muito alegre. Entendeu, irmãos? E aí nós vamos lá dar-nos o ensino bíblico para preparar os nossos irmãos, que a Irmandade ultimamente está desarmada com referência ao Evangelho. Ninguém sabe defender a sua fé. Então, vamos trazer um ensino extremamente genuíno das Sagradas Escrituras. Esperamos os irmãos no dia 5 de novembro, lá no nosso grupo, na nossa sala virtual do WhatsApp. Fique com Deus. Ósculo Santo no vosso coração.